eu queria te convidar a abrir agora a sua Bíblia conosco em Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6, a gente vai encontrar o Sermão do Monte, conhecido de todos nós. Nós estamos falando aqui sobre para um tempo como esse, tem sido a nossa série nesses dias. E para um tempo como esse, nós precisamos voltar aos princípios, foram as nossas primeiras mensagens. Para um tempo como esse, nós precisamos entender e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Para um tempo como este, nós precisamos, e é o que nós vamos entrar agora, nós precisamos de uma vida de oração consistente. E nessa noite é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. É sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos, sobre como está a nossa vida de oração. O que esse novo mundo, esse novo tempo, esse chamado novo normal espera de nós e vai requerer da nossa vida de oração. Como que a gente pode ajustar a nossa vida de oração, melhorar a nossa vida de oração, como que a gente pode ser mais eficientes nisso, num tempo onde nós somos bombardeados pelo imediatismo. Como fazer isso? Como conciliar perseverança em oração e entendimento sobre o tempo de Deus, soberania de Deus? Infelizmente, meus irmãos, nós temos presenciado, eu tenho conversado com pessoas que vão mais se decepcionando na sua vida de oração e no seu caminhar com Deus, do que propriamente dito sendo alimentados pela sua vida de oração. E apesar de ser um tema tão central, tão importante e tão relevante para a gente aprende sobre oração, desde muito cedo. Né? A oração faz parte da nossa religiosidade ou da nossa espiritualidade desde muito cedo. Muitas vezes a gente pode estar conduzindo ou entrando em um terreno que diverge um pouco daquilo que Deus nos preparou para ou espera de cada um de nós. Então, nos próximos domingos, nós vamos entrar numa série dentro da série. Então, nos próximos domingos, nós vamos falar sobre uma vida de oração consistente. E nós vamos tentar dar uma olhada a partir da ótica do Sermão do Monte, da oração dominical que o Senhor nos ensinou, ou como nós chamamos, a oração do Pai Nosso. Então, nós vamos hoje começar uma introdução e pensando sobre como que é a expectativa que a gente precisa ter ao orar. E depois nós vamos tentar olhar para o Pai Nosso, olhar para a oração que Jesus nos ensinou nos próximos 2 ou 3 domingos, e a gente vai tentar entender as sentenças dessa oração. E como que essa oração tão conhecida, tão comum, tão cotidiana para a gente, precisa ser redescoberta e aplicada. E se a gente conseguir entender todo esse processo, o quanto isso vai ser bênção e vai ser impactante para a nossa vida, para um tempo como esse, para um momento como esse, para a nossa vida como cristãos do século 21 e aquilo que Deus espera de nós. Então hoje nós começamos com a introdução. O tema da nossa mensagem é Ensina-nos a orar. A oração do Pai Nosso, ela vai ser encontrada tanto em Mateus quanto em Lucas, eles vão registrar. E o tema da nossa mensagem hoje é a sentença de Lucas 11, versículo 1, quando o Lucas ele registra que os discípulos, vendo Jesus orar, chega para ele e pede: ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. E é interessante que a oração era algo muito comum na religião judaica. A oração era algo que o judeu fazia e deveria repetir. Mas eles percebem que há algo diferente na forma como Jesus se relaciona com seu Pai. Há algo diferente nas orações de Jesus, na maneira como Jesus ora. A gente vai ver que Jesus se retira para um lugar afastado para orar. Todas as vezes em Lucas que a gente vê Jesus saindo da multidão, saindo do foco, saindo do lugar dele e indo para um lugar a orar. E aí os discípulos pedem para eles ensinar.
E aí ele ensina então a oração do Pai Nosso, né? A oração que nós conhecemos como Pai Nosso, a oração de Jesus, a oração dominical, ou como devemos orar. E outro registro disso é feito por Mateus no capítulo 6, dentro daquilo que é chamado do Sermão do Monte, que é o sermão que inclui, muitos vão dizer, o John Stott vai dizer que é o sermão que inclui toda a ética cristã, sobre como ser cristão. É Jesus ressignificando no capítulo 5 a lei, é Jesus começando o capítulo 6 falando sobre coisas essenciais da vida de um fiel, de um crente. Ele vai começar falando sobre generosidade, ele fala sobre oração e ele fala sobre a piedade. Ele fala sobre como dar esmolas, né, praticar a justiça, ele fala sobre como orar, e ele vai falar então como nos relacionar com Deus através do jejum e através de práticas religiosas. E ele vai dizer para a gente também no final do capítulo 6 sobre como essas coisas até agora ditas vão resultar na nossa relação com o Senhor e na nossa vivência com Deus. E ao falar sobre oração, ele vai dizer o seguinte para a gente. Se você tem a sua Bíblia aberta, eu vou pedir para que você abra ela aí, ou ligue o seu aplicativo, lá em Mateus, capítulo 6, do 5 ao 9. Abra aí, Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim as Escrituras. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vã repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Deus, o vosso Pai, sabes o que tem necessidade antes que você peça. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom, sua palavra foi lida e promulgada, e nós precisamos dela, precisamos de Ti. Fala conosco, fala ao nosso coração nesses próximos minutos e que a gente seja confortado, confrontado e exortados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Abençoa as conexões, Senhor, para que a gente consiga transmitir a Sua mensagem aqui de forma clara e de forma bem coesa, para que as pessoas cheguem ao entendimento e sejam alcançados pelo Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que a oração é a mais elevada realização do ser humano. É a sua mais nobre atitude. Nunca o homem se mostra tão grande quando entra em comunhão e contato com Deus. Lloyd Jones diz que a oração é algo sublime, algo que todos nós deveríamos fazer, ansiar, é um momento único na existência de cada um de nós, seres humanos, porque é um momento que paramos diante do nosso Deus, do Criador do Universo, é um momento transcendente, é um momento onde podemos entrar diante do nosso Deus, por tudo aquilo que Cristo Jesus fez e nos permitiu, e sermos aceitos. Mas o Lloyd Jones também diz uma coisa muito interessante, como o pecado é sutil e como o pecado é asqueroso, ele se esgueira inclusive nesses momentos. Nós podemos chegar diante do Senhor no momento mais sublime, no momento mais de maior intimidade, no momento de maior importância do nosso dia. Nós podemos chegar diante do Senhor e ainda assim, diante do Senhor, estarmos influenciados ou sermos conduzidos com a nossa natureza pecaminosa. E é interessante que o Lloyd Jones ele vai dizer para a gente que o pecado é algo que nos segue até a própria presença de Deus. Ele vai dizer que o homem, quando ele se ajoelha diante do Senhor, ele pode estar se ajoelhando diante do Senhor com as motivações colocadas
de forma errada. Quem nunca fez aquela oração no meio de uma grande enrascada e disse: Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu nunca mais apronto isso. Prometo para o Senhor, eu juro em nome de Jesus que se o Senhor me tirar dessa, eu nunca mais faço isso. Se o Senhor me der tal coisa, se o Senhor fizer tal coisa, eu faço tal coisa. A gente vai tendo e vai conduzindo a nossa vida de oração, muitas vezes de forma equivocada. E Jesus começa a mostrar isso aqui nesse texto. Veja o versículo 5, ele vai dizer para a gente o seguinte: quando vocês orarem, quando vocês forem orar, então Jesus presume que ele está falando para uma audiência que tinha oração como parte do seu dia, que tinha oração como parte da sua rotina. O judeu tinha essa questão muito clara diante dele. O judeu, pelo menos 2 vezes por dia, ele deveria orar o Shema, que é aquela oração de Deuteronômio e Números. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, não terás outros deuses. E aí ele fazia a oração do Shema. Ele tinha também, todos os dias às 18 horas, ele tinha um tempo onde ele deveria ir para o templo e parar e fazer a oração das 18 horas. E aqui era muito interessante porque essas orações das 18 horas elas eram feitas no templo. E muitos judeus piedosos, muitos fariseus piedosos, eles então calculavam o caminho da casa ou de onde eles estavam até o templo para que estrategicamente às 18 horas chegasse e eles ainda não estivessem no templo e eles pudessem parar nas praças, eles pudessem parar em lugar onde eles eram lotados, e aí então eles de pé, eles elevavam a sua voz e faziam a sua oração, e Jesus vai dizer que isso tudo tinha como finalidade serem notados. E ele usa aqui a imagem, Jesus vai usar a imagem do hipócrita. O hipócrita era um ator. O hipócrita era aquele que fazia um personagem. Ele representava um personagem. O hipócrita é aquele que tem um papel, ele anda por esse papel, ele joga nesse papel, mas a sua vida não condiz com esse papel. Então, o hipócrita, aqui nesse tempo, no primeiro século, já era uma referência a uma vida dupla. Já era uma referência a alguém que vivia algo privado, que era diferente daquilo que ele vivia no público. E Jesus começa a confrontar exatamente isso. Ele vai dizer: não sejam como os hipócritas. Não sejam como esses. E veja bem aqui, ele não está falando dos fariseus. Ele não está falando dos fariseus, ele está falando para os seus discípulos. Jesus está ensinando para os seus discípulos. O Sermão do Monte é um sermão para aqueles que andavam com Jesus. E ele está dizendo: não sejam como esses que são fake, esses personagens que estão aí vivendo uma realidade fictícia ou uma espiritualidade fictícia, porque eles querem ser notados. Se você tem familiaridade com o Evangelho, você vai lembrar da história que Jesus contou em Lucas, no capítulo 18, sobre 2 homens subindo diante de Deus para orar. Um deles, mestre da lei, correto, perfeito, fariseu dos fariseus, o cara. Um outro, um publicano, a escória da sociedade judaica. O publicano era um judeu que cobrava imposto de judeus para os romanos, e ele fazia e ainda tirava a sua comissão em tudo isso. Então, se tinha alguém que era mal visto, eram os publicanos. Tanto que Jesus foi acusado de comer com prostitutas, pecadores, né? Com pecadoras, com prostitutas e com publicanos. De tão baixo que era dentro da sociedade judaica a ideia dos publicanos. E esses 2 então param diante de Deus para orar, param no templo para orar, e o fariseu bate no peito, Lucas vai dizer, e diz: eu não sou como esse homem. Eu dou o dízimo, eu faço as minhas orações, eu cumpro com as minhas obrigações, eu não sou como esse homem que está aqui do meu lado. Obrigado, porque eu não sou como esse homem. E o fariseu fala isso, e o publicano vai dizer: Senhor, me perdoa. O Lucas vai dizer que ele não sequer sentia-se digno de olhar
para cima, de levantar a sua cabeça e de orar. Normalmente a posição da oração era de pé, com os braços levantados, em posição de adoração diante do Senhor. E Jesus vai dizer: não ore dessa forma. Não seja como essas pessoas. Por que o que Jesus está falando aqui? Ele está falando dessa impressão de piedade que muitos querem fazer e que muitos fazem da vida de oração. Nós aprendemos e nós sutilmente podemos chegar e fazer da oração uma arma ou um movimento de autopromoção e não algo de relacionamento para com Deus. Jesus vai dizer isso para eles. Nós sutilmente podemos orar e dizer da mesma forma como esse publicano. Mas às vezes nós não fazemos como essa parábola ou como esse exemplo de Jesus. Nós não fazemos em público, nós não nos levantamos e começamos a orar dessa forma. Nós vamos para o nosso quarto, nós chegamos lá, fechamos a porta exatamente como Jesus faz. Mas na hora que nós abrimos a nossa boca, nós podemos estar fazendo exatamente a mesma coisa. O ponto aqui está no foco em quem ora e não para quem se ora. Essa é a sutilidade. Muitas vezes, o que Jesus está dizendo aqui é que os hipócritas chegam diante de Deus, chegam diante do Pai no seu momento de oração, não preocupados com quem eles estão falando, com a grandiosidade daquele que está diante dele, mas preocupados se serão ouvidos, se serão notados e se a sua oração será relevante e se aquele fim último pelo qual o trouxe de joelhos, será atendido. Queridos irmãos, isso Jesus chama de hipocrisia. Quando nós colocamos a nossa vida de oração, o foco em nós. Quando nós oramos e oramos, passamos tempo diante de Deus, nos levantamos como se exatamente nada tivesse acontecido ali e partimos para fazer as coisas do jeito que nós devemos fazer. Jesus chama isso de hipocrisia, porque nós fomos ao joelho com o foco em nós e não para encontrar o nosso Deus. E não para encontrar o nosso Senhor. A oração ela acaba sendo pura ladainha, pura conversa para boi dormir, meus irmãos. Me perdoem dizer isso. Quando chegamos diante de Deus egoisticamente apenas para falar, apenas com as nossas intenções, elas se tornam repetições de palavra, porque muitas vezes nem o nosso coração está ali naquele momento. Nós estamos mais interessados em receber o que nós queremos do que propriamente dito em gastar tempo e ter tempo de comunhão com o Senhor. O Tim Keller, no seu livro sobre oração, ele conta uma história muito interessante que eu quero falar para os irmãos aqui. Ele vai falar sobre um pastor que estava ensinando sobre oração, o nome dele é R.A. Torrey. Ele está ensinando sobre oração e na conferência que ele estava ensinando, ele recebe uma carta pedindo, um bilhete pedindo para que ele respondesse uma dúvida de um dos ouvintes dele da sua palestra. E eis o que estava escrito no bilhete. Caro Dr. Torrey, enfrento grande perplexidade. Tenho orado há longo tempo por algo que estou certo de ser da vontade de Deus, mas eu não sou atendido. Há 30 anos sou membro da Igreja Presbiteriana e tenho me tentado manter firme todo este tempo. Sou superintendente da escola dominical há 25 anos e presbítero na igreja há 20. No entanto, Deus não responde minha oração e eu não consigo entender isso. O Senhor pode me explicar? Essa é a sutilidade de chegarmos diante de Deus com as nossas próprias intenções em mente. É disso que Jesus está dizendo. Não sejam como esses que fazem dessa forma. É esse espírito que o Senhor está combatendo. Esse espírito de autopromoção. Esse espírito de tirar uma selfie na presença de Deus. Esse espírito que leva em conta as minhas vontades, os meus desejos e as minhas ações.
Irmãos, nesse tempo de oração, nesse tempo de vida, o que eu tenho ouvido de pessoas, o que eu já experimentei de conversa, principalmente na missão, né, que foi o meu maior tempo, era que as pessoas diziam que Deus me falou algo. E quando você via os frutos desse Deus me falou algo, ficava um pouco difícil de perceber. E aí nós conseguimos entender o que o Jesus está dizendo aqui. Ele disse: esses que oram dessa forma e com meu espírito, com essa forma e nesse espírito, esses que oram dessa maneira para serem percebidos, que oram egoisticamente diante de mim, relaxa, eles já receberam o que eles queriam. Eles só queriam passar um tempo ali falando, eles só queriam passar um tempo ali achando um culpado para suas mazelas. Porque no final das contas nós voltamos para o Senhor e dizemos: a culpa é de Deus que não tem respondido às minhas orações. Eu não sei por que isso está acontecendo. Eu não sei por que eu estou tão angustiado. E assim foi a resposta desse doutor Torrey ao homem que lhe mandou a carta. Ele disse assim, a explicação que ele deu foi a seguinte: você está orando em seu nome. Você entoa um obediente em nome de Jesus no final de cada oração, mas só como parte do seu projeto para alcançar o favor de Deus de acordo com as regras. Para um tempo como esse, nós não podemos orar como os hipócritas. Nós não podemos mais fazer da nossa vida de oração um motivo de autopromoção, um motivo de autossatisfação, um motivo de apenas chegar diante do Senhor com intenção de poder receber e ter alguma coisa. O Senhor nos chama para relacionamento profundo com Deus. E esse espírito de estar diante de Deus, focado em nós mesmos, nos leva para a segunda forma de não orar que Jesus está dizendo aqui. Olha o versículo 7. Se você está me acompanhando, você vai ver aqui no versículo 7, ele vai dizer o seguinte: e orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então, nós não devemos orar como os hipócritas, que fazem orando para si, que fazem orando egoisticamente, que fazem orando para ser notados, para mesmo que de forma sutil, mesmo que de forma às escondidas, vamos dizer assim, mesmo sem perceber. Mas ele também diz: não sejam como aqueles que param diante de Deus e só repetem. Repetem sem entender o significado daquilo que estão repetindo. Repetem, talvez ele está dizendo daquele judeu que parava todo dia para orar e não conseguia perceber o que tinha por trás de: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Talvez aqueles que não conseguem perceber que as palavras que falam, elas são vazias de significado. Há uma cultura em alguns meios de oração, havia naquela época e continua havendo hoje, algumas orações que eram escritas. Tinham pessoas que tinham o dom da oratória, ou da escrita, e escreviam lindas orações, e as pessoas simplesmente pegavam essas orações, as repetiam, porque elas eram bonitas, elas impressionavam as pessoas que estavam do lado, mas sequer refletiam na profundidade daquilo que estava sendo falado ali. Eram palavras de outro, eram palavras de outrem para Deus. Era a relação de outro que aquela pessoa estava talvez ali colocando para fora. Ou até era o negócio de alguém que escrevia orações, e quanto mais palavras difíceis e bonitas, melhor elas eram. E Jesus está dizendo: não seja como esses que acham que é por ficar falando que serão ouvidos. Agora, não podemos confundir sobre perseverança. Jesus não está dizendo aqui para a gente não perseverar e não persistir em oração. Jesus não está dizendo aqui sobre disciplina de
de pararmos diariamente diante de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é sobre uma prática vazia de repetir coisas que nós não entendemos. A grande e importante questão é que quando oramos em qualquer lugar ou ocasião, devemos entender que nós estamos nos aproximando de Deus. Tudo que fazemos diante do Senhor, tudo que oramos diante do Senhor, tudo que fazemos quando nos prostramos diante do Senhor, nós precisamos entender diante de quem nós estamos. E nós precisamos entender que isso precisa gerar em nós um santo temor e uma santa consciência de para quem estamos falando. Sabe, irmãos, eu aprendi isso, né? Era como se eu não pudesse falar algumas coisas com Deus. Era como se eu tivesse que escolher palavras com Deus. Para um tempo como esse, nós precisamos entender que não é o muito falar, mas é o que falamos. É o entendimento que nós temos sobre quem Deus é e o que Deus é. É sobre como construímos a nossa vida diante do Senhor e a nossa vida de oração. Ele está dizendo para a gente isso. Cuidado, a nossa vida de oração pode se tornar mecânica. Pode se tornar algo que você vai para diante do Senhor para falar dos seus problemas, do que você quer, de como que você quer que o seu filho esteja, de como que você quer que a sua empresa esteja, de como que você quer que as coisas sejam, e pode ser um momento de falar sobre coisas que você fala e diz e repete automaticamente. Talvez você tenha, Jesus está querendo trazer para a gente aqui esse entendimento de que em alguns momentos as pessoas colocavam palavras de adoração nas frases da sua oração só porque elas precisavam estar ali, mas elas não diziam algo profundamente do coração deles. Jesus está nos confiando ou confrontando sobre isso. E ele vai dizer então, duas coisas que não devemos fazer. Não devemos egoisticamente orar do nosso jeito e da nossa forma, e não devemos mecanicamente orar. Como não orar? De forma egoísta e de forma mecânica. E no versículo 6, então, ele vai nos convidar, no 6 e no 8, ele vai nos convidar a olhar para dois princípios de como orar. O primeiro deles, o Lloyd Jones, que é quem eu usei aqui como minha base de estudo, ele vai definir como o princípio da exclusão. Ele diz assim no versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orará ao teu Pai. Lloyd Jones convida ele chama isso do princípio da exclusão. E o que isso quer dizer? Que eu não devo orar em público? Que agora então, olha, o pastor está dizendo que agora a gente só pode orar dentro de casa. A gente só pode orar no privado. A gente não pode orar mais no público. Não é isso que eu estou dizendo. O que o Lloyd Jones, o que eu estou querendo dizer para vocês, o que eu creio que Jesus está dizendo para nós, é que algumas coisas precisam ficar do lado de fora do nosso quarto de oração quando nós entramos. Nós temos que excluir algumas coisas. Nós precisamos deixar algumas coisas de fora desse momento que nós vamos estar com Deus. Porque nós estamos entrando em comunhão com o Senhor. Então nós não oramos para ser visto. Então eu preciso esquecer quem está lá fora. Eu preciso esquecer o outro. Eu não oro para fazer a minha vontade perpetuar. Eu preciso esquecer de mim mesmo. Eu preciso orar ao Senhor e pedir que o Senhor me ajude a orar aquilo que Ele tem para mim. E não de forma egoística o que eu quero. E não de forma egoística o que eu acho e o que eu devo ser. Não há nenhuma vantagem de entrar no meu quarto, trancar a porta e estiver cheio de mim. Então eu preciso deixar o meu eu de fora do meu quarto. Eu preciso deixar o meu eu de fora do tempo que eu estou passando diante de Deus. As demais pessoas, as outras pessoas e eu mesmo, os meus próprios interesses precisam ficar de fora dessa conversa. Princípio da exclusão. Primariamente, quando chegamos diante de Deus, chegamos para falar com o Senhor. Chegamos para desfrutar da presença de Deus. Chegamos para estar com o Senhor. E precisamos fazer desse tempo uma prioridade. Um amigo me dizia, numa dinâmica que ele fez, se você tivesse 30 minutos para estar diante de Deus,
e tudo que você pudesse carregar com você fosse uma folha e uma caneta, o que você faria? E a pergunta é, como que você chegaria? Você chegaria com essa folha vazia para ouvir, anotar e vivenciar? Ou você já chegaria com essa folha cheia para falar, pedir, checar nas boxes aquilo que já aconteceu? Nós precisamos excluir algumas coisas. Nós precisamos excluir a nós mesmos, a nossa vontade egoísta, as nossas inclinações diante desse tempo, diante do Senhor. Versículo 8, o Lloyd Jones vai falar para a gente do segundo princípio que ele chamou de princípio da percepção. Versículo 8 diz assim: não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que precisam, sabe o que tendes necessidades, antes que lhes peçais. A primeira coisa que ele fala aqui é perceber quem Deus é. Quando vamos para o nosso tempo de oração, meus irmãos, eu e você, precisamos nos lembrar e perceber quem Deus é. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que através de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nos ama, nos aceita, nos inclui. Deus é um Deus que sabe o que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Deus é um Deus relacional. Para um tempo como esse, precisamos fazer da nossa vida de oração não uma vida de pedidos, não uma vida de trocas transacional com Deus, mas precisamos fazer do nosso tempo com o Senhor um tempo de desfrutar de relacionamento de Deus. É como, enquanto eu pensava aqui, é como se eu tivesse agora diante hoje, de manhã, vendo as meninas, as crianças lindas lá na igreja. E imagina você chegar e a filhinha do Célio, a Mariana, vai olhar para o Célio e vai dizer: papai, preciso de fralda. Ela não precisa avisar o Célio que ela precisa de fralda. O Célio sabe que ela precisa de fralda. Mas aí o Célio sabe que ela não precisa só de fralda. Ela fica linda com aquela faixa que ela estava usando hoje no cabelo. O Célio sabe que ela precisa de coisas a mais. E o Célio sabe que talvez ela não precise da faixa, mas ela fique linda com a faixa. Então o Célio tem prazer de dar a faixa, de dar algo que ela não precisa, porque o Célio a ama. Entende? O vosso Pai que está no céu sabe não só do que você precisa, mas Ele sabe exatamente como me agradar e como te agradar. Ele sabe exatamente aquilo que traz alegria ao nosso coração. No final do capítulo 6, ele vai dizer que nós andamos preocupados porque nós não entendemos esse primeiro princípio da percepção de quem é Deus. Há o convite do Senhor para sermos relacional e para depositarmos toda a nossa confiança diante de Deus. Olha o que Jesus vai dizer: Deus, o vosso Pai. Quando paramos diante do Senhor em oração, nós precisamos entender que a relação em questão não é de alguém que tem bênçãos para dar e tem obrigação de dar as bênçãos, mas é a relação de um pai que ama um filho, sabe o que esse filho precisa e tem prazer em abençoar esse filho. Não porque o filho merece, não porque o filho merece, mas porque o filho é filho. Voltando à analogia da criança, quando o pai vem e dá para ela aquela fralda, ele não anota ali do lado para que quando ela for adulta, ele diga: olha, está aqui quanto você gastou de fralda, está aqui quanto você gastou de laço no cabelo. Não pode fazer isso, viu, Célio? Está aqui. A gente não vai fazer isso. A gente faz, o pai faz por amor, por prazer, porque ele ama. E é essa a imagem que Jesus está passando aqui para os seus discípulos. A sua relação com Deus é uma relação pessoal, como um pai para um filho. Portanto, meus irmãos, caminhando para o encerramento, para um tempo como esse, nós precisamos ressignificar a nossa vida de oração.
Você precisa, primeiro, reconhecer o que tem sutilmente infiltrado na sua vida de oração. E pode estar te dando uma aparência de uma vida consistente e boa, mas isso aí pode estar caminhando para te levar ao desapontamento. Por quê? Porque você talvez possa estar chegando diante de Deus com a sua agenda, com os seus pontos, com aquilo que você quer. Você não pode deixar isso acontecer. A segunda coisa que nós precisamos fazer é desenvolver na nossa vida de oração um tempo de relacionamento de qualidade com Deus. Um tempo de prioridade com o Senhor. Um tempo de falar, de ouvir, de parar, de estar. Nós precisamos criar essa cultura em nosso meio. Nossos filhos precisam aprender isso de nós. Eu não estou dizendo para você criar, cair na armadilha de colocar uma placa no seu quarto e você vira e diz assim, não perturbe mamãe orando, papai orando. Não é isso, não é disso que eu estou dizendo, mas os nossos filhos precisam aprender conosco, que quando paramos diante de Deus, paramos diante do nosso Pai e temos prazer de estar ali naquele momento. Os momentos que oramos juntos, eles precisam ver que há relacionamento entre Deus e eu, entre eu e o meu Pai. E nós precisamos para um tempo como esse, ser atraído a Jesus, a crescer na fé, mesmo sem ter as respostas que desejamos. Jesus vai dizer que aqueles que vão com a sua agenda pronta, já ganharam o que receberam, antes mesmo de terminar a oração. Hoje de manhã meditamos em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo orando, pedindo para que Deus intervenha e tire dele aquele espinho da carne, ele escuta, a minha graça te basta. E toda a perspectiva de Paulo muda a partir de então. E ele diz, se tua graça me basta, Senhor, eu me gloriarei de bom grado nas minhas fraquezas. Eu me gloriarei de bom grado em tudo que eu estou vivendo, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o meu Senhor. Irmãos, nossa vida de oração precisa nos levar a um tempo de dependência, a um tempo de gratidão e a um tempo de confiança diante de Deus. Eu realmente não sei o que você está passando, eu não sei o que você espera, eu não sei o que te angustia, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas uma coisa eu sei, a sua vida de oração, se você usá-la para gastar tempo diante de Deus, estiver disposto a sair do seu tempo secreto, do seu tempo em oculto, alimentado com aquilo que Ele tem para você e não com o que você acha que Ele deve ter, eu tenho certeza que você vai conseguir observar o que você está vivendo e o que você está pedindo com outro ângulo. O seu Pai que vê em secreto, Ele vê, Ele ouve, Ele sabe o que você precisa antes de que você peça. Meu irmão, Deus tem um propósito e tem como eu vou colocar aqui, Deus tem uma forma de tratar com você. Deus está tratando de uma forma com o seu filho, de uma forma com o teu esposo, de outra forma com a tua mãe, com o teu pai. Deus está produzindo coisas na vida das pessoas de outras maneiras. E Ele sabe o que é melhor para cada um deles. Porque o seu filho, antes de ser seu filho, se ele conhece a Cristo Jesus, ele é filho de Deus. Sua mãe, antes de ser sua mãe, se ela conhece a Jesus, ela é filha de Deus. Você, antes de qualquer coisa, é filho de Deus em Cristo Jesus. E Ele tem prazer em nos abençoar. Deus é um Pai bom que tem prazer em nos abençoar. Eu quero encerrar com essa certeza, que a sua vida de oração seja profundamente transformada, porque para um tempo como esse, para um mundo volátil, incerto, um mundo imediatista e um mundo cheio de absolutos, nós precisamos única e exclusivamente da graça e da relação íntima com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor agora, e eu te convido aí onde você está, a entregar a tua vida diante do Senhor. Quem sabe você tem questionado a Deus e tem questionado por que as suas respostas não vêm. Quem sabe você está disposto
a colocar Deus no canto e dizer, e aí, vai me responder ou não vai? E eu espero que nessa noite você entenda que a relação com Deus é diferente. É uma relação diferente. Deus está nos convidando, o Senhor está nos convidando a viver um tempo como esse, uma vida de intimidade. Nós não estamos aqui para dizer e para classificar quem tem mais fé, quem tem menos fé, baseado no tempo que ora. Nós estamos aqui para desenvolver um tempo de relação e de vida com Deus. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor tem sido gracioso conosco e o Senhor tem sido bom em todo o tempo. Senhor, nos ajuda para um tempo como esse, desenvolver uma vida de oração consistente. Nos ajuda, Senhor, a chegar diante do Senhor com a sua agenda. Nós não queremos ser como esses que chegam diante do Senhor de forma egoísta, não queremos ser como esses que chegam diante do Senhor com palavras vazias, mas nós queremos todos os dias, antes de entrar no nosso quarto, fechar a porta dele, deixar de fora tudo o que precisa ficar lá fora e estar diante do Senhor plenamente, estar com todas as nossas forças diante do Senhor, sabendo que o que vamos vivenciar e experimentar nesse tempo de oração é profundo, é grande e é relacional. Nos ajuda como igreja, como comunidade, como indivíduos, ter uma vida de oração que traz graça, traz louvor ao seu nome e que nos leva e nos torna mais parecido com o Senhor. E que a graça, o amor de Deus o Pai, a comunhão, consolação do Espírito seja com cada um de nós, nos levando a esse lugar secreto, para que o nosso coração seja alimentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja com você essa semana. Glória a Deus, Mateus chegou, mais um para ser amado por nós e por essa comunidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça sobre você o rosto e que o Senhor te dê paz. Uma boa semana, nos encontramos quarta-feira para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.